de modo mais... Aí, as mensagens. Pessoal, vocês sabem que escrevam ali no chat qualquer coisa e vão falando também por aqui, tá? Eu vou só fazer, então, agora uma apresentação oficial. Então, boa noite. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje, a nossa aula é especial, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é racismo estrutural. Vocês lembram que nós começamos essa disciplina com o contexto histórico do surgimento da sociologia, o que sentidos que a sociologia podem fazer, né, nas atividades de vocês, na vida cotidiana de vocês. Passamos pelas abordagens básicas da sociologia nos estudos organizacionais, como que ela pode ser, assim, de uma maneira mais instrumental, né, no ofício de vocês. E hoje a nossa última aula, infelizmente, já as últimas 3 aulas, né, trabalhamos então com as culturas afro-brasileira, africana e indígena, e o nosso foco foi exatamente no racismo, né? Na última aula nós fizemos uma explanação e também um breve diálogo sobre a questão para quê? Para que o racismo seja um problema. E se ele é um problema de todos e de todas, então que nós pensemos em ações antirracistas. Então, para nos ajudar e para trazer elementos para o nosso para os sentidos que nós temos sobre o racismo até hoje e que sentidos que nós podemos produzir sobre racismo a partir de hoje, certamente. Nós temos aqui a presença muito aguardada, muito esperada, da professora Suelen Souza Fonseca, mulher negra, artista, mãe, professora de Química da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, é especialista em perícia criminal e ciência forense do IPOG, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, tesoureira da Associação de Educadores e Educadoras Negros e Negras de Santa Catarina, faz parte do grupo de pesquisa Discursos da Ciência e da Tecnologia da Educação e do Literaciências. A professora Suelen tem interesse pela educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências e na arte como metodologia decolonial, direcionando as suas pesquisas para a valorização da cultura afro-brasileira nos currículos educacionais. Muito bem-vinda, professora Suelen. Agora vou apresentar, então, o advogado Leonardo Ambrósio Rosa. Ele é natural de Florianópolis, em Santa Catarina, é advogado atuante na área de direito civil, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes no curso de processo civil, é membro da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Nós estamos aqui, eu estou falando bem em nome da turma, né, que já faz horas que a gente está esperando por vocês. Então, eu falo em nome da turma que vocês têm, então, nossos ouvidos, nossas mentes abertas, tá, para a apresentação de vocês. Fiquem bem à vontade. Eu vou desligar o meu áudio e aí vocês vão tá? Fiquem tranquilos, fiquem bem à vontade, tranquilos com o tempo. A aula é de vocês. Tudo bem. Suelen, tu vai começar? Suelen saiu? Então, gente, primeiro, boa noite, né? Quero dizer que é muito bom estar com vocês, quero que vocês se sintam acolhidas e acolhidos. Quero dizer que é muito difícil estar nesse sistema online, que a gente não tem contato humano, né? Que a gente acaba tendo que humanizar telas, e isso é estranho, isso é esquisito. E a gente está aqui justamente para falar de humanidades, né? Então, o que é começar com uma rodada de apresentação, que vocês ligassem a câmera, falassem pelo menos o nome de quem vocês são e quem está aí com vocês, e saber se vocês têm alguma expectativa para hoje, o que vocês pensaram que a gente vai discutir. E é isso. Não sei se o Leonardo quer falar alguma coisa, depois a gente começa. Não, a princípio não. Eu ia também pedir para eles fazerem uma apresentação. Então, boa noite, é um prazer também estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel, eu sou aqui de Vacaria, mas atualmente estou em Muitos Capões. Na expectativa, sempre abertos, né, para ver o conhecimento de todos e tudo sempre agrega. Essa é uma causa muito importante, né, que está bem à tona
nos dias atuais e tem que estar, né? Porque não é fácil. Bom, eu sou a Elisiane, eu moro em Muitos Capões. Também, né, igual, me interesso bastante pelo assunto, quero ver o que vocês vão falar. E é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria se interessar mais e ir mais atrás e realmente levar a sério, porque tem gente que leva na brincadeira, mas isso não é brincadeira, né? É uma coisa que, tipo, tem pessoas que fazem muito mal para os outros com preconceito e racismo ainda. Hoje em dia existe muito isso. Boa noite aí, Suelen. Boa noite, Leonardo. Boa noite, professora Raquel. Eu sou o Lucas, moro em Vacaria. Atualmente estou aqui em Muitos Capões, junto com o Gabi, com a Liz aqui, passando uma temporada no sítio. E fico feliz com a participação de vocês. Desde que a professora anunciou na semana passada que ia trazer vocês, eu pensei em uma aula especial. E eu acho muito importante essa questão também do racismo, porque eu, quando vejo situações assim no Instagram de vídeos de negros assim que sofrem com isso, eu fico muito indignado. Eu tento me colocar no lugar daquela pessoa, sabe? E penso que se fosse comigo eu ia ficar muito chateado, muito triste. E acho importante o nosso último trabalho da aula de sociologia ser sobre o racismo, porque porque é importante a gente conscientizar as pessoas. Muito obrigado. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Gisele, sou aqui de Vacaria e fiquei bem feliz quando a prof. Raquel disse que ia trazer vocês, né? E é um assunto que precisa ser falado, né? Então eu fico bem feliz. E é isso. Obrigada pela presença. Vai lá, João. Perdi o fio da meada. Se apresenta. Tá bom. Bom, boa noite a todos. É uma honra tê-los aqui conosco. Fiquei bastante surpreso e feliz por ter vocês aqui ministrando essa aula e falando de um tema tão importante. E é um tema que não é só abordado na nossa sociedade, mas também abordado em outras mídias, como livros, quadrinhos, etc. E eu aponto assim uma grande equipe de super-heróis, que é os X-Men. Quando foi criado, uma das grandes virtudes deles, eles têm que proteger aqueles que insinuam preconceito contra eles. Então é muito interessante isso, e tem até várias histórias que fazem alusão e também fazem alusão também à realidade. É extremamente interessante, então acredito que vai ser uma aula interessante. Sou aqui de Vacaria, grande leitor de história em quadrinhos e livros, e é isso. Obrigado. Obrigado, João. A Brenda está por aí? Oi. Oi. Meu nome é Brenda, eu sou daqui mesmo e eu acho esse tema muito interessante para ser discutido, porque é muito polêmico também, porque tanto não é justo ter isso na nossa sociedade. Edmilson. Boa noite. Eu achei interessante a prof chamar vocês para falar sobre esse tema, né? E a gente quer ver o que vocês têm para passar, né? Alguma situação que vai ajudar nós nesse nosso trabalho. E nós temos um trabalho também que nós estamos fazendo aí e que vai corroborar, vai somar alguma coisa aí. E eu parabenizo vocês
disposição, né, em tratar desses assuntos tão polêmicos, né? Então era isso. Obrigada, Edmilson. Acho que só falta a Nilce aqui da minha listinha, para não deixar ninguém, né? Nilce está por aí? Sim, prof, boa noite. Boa noite. É um prazer, e assim, só tenho a agradecer também aí a presença dos palestrantes e a oportunidade que a prof trouxe para nós. Eu tive, hoje à tarde, assisti aquele vídeo Toque de Melanina, proposta inclusiva, né? Achei muito interessante. Então, já tenho até uma ideia da proposta que é a nossa palestra de hoje, mas parabéns. Muito obrigada. Então tá, gente. Vou começar então com um vídeo. E queria falar assim que trabalhar com a educação é tentar trabalhar de um jeito interdisciplinar, né? Então, quando eu falo assim que eu sou um artista, é porque eu sou uma arteira. O trabalho ele só funciona quando existem pessoas que estão também dispostas a trabalhar no coletivo. Então, a professora Raquel, ela pediu que a gente tivesse uma perspectiva um pouquinho diferenciada, talvez diferente do que vocês estão acostumados, tá? Então, a gente vai começar com rap, tá? E eu vou tentar reproduzir aqui, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem, tá? Vocês ouvem? Sim. Sim, tá travando um pouquinho. Tá travando a internet. Tu quer passar do YouTube? Do YouTube. Ah, tá direto do YouTube? Tá direto do YouTube. Eu posso também colocar o link aqui, se for o caso. Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos pra ter no registro o nome de pais adotivos. Há 7 anos vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentava, esticar com formais, fui condenado aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca e no cabelo liso. Casal de boy não quer tá no restaurante jantando, com polícia colando, achando que é sequestro relâmpago de no shopping. Explicar pro segurança seguindo, o menino negro tá comigo, não é bandido, é meu filho. No máximo eu consigo ser apadrinhado por um doador que dá pra ONG alguns centavos. Pro bebê loiro é adoção, direito à infância. Pro negrinho colaborador mensal à distância. O meu perfil afro é da hora playlist em companhia da Madonna ou do Brad Pitt. Só sirvo pra ser anexado no projeto que angaria verba pública. No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo, tentando me clarear pra atender racista rico. Produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Pelo ECA meu martírio tinha que ser tempo. Eu vou reproduzir o PowerPoint. Vocês me ouvem? Sim, sim, tá na tela também, Sué. Ok. Então, gente, a gente começou então com a letra de um rap que era do Facção Central, né? E
ele fala um pouco sobre depósitos rejeitados, né? Crianças que estão em orfanatos. E eu trago um pouco a história para vocês da roda dos expostos, para a gente entender que o racismo estrutural, ele é estrutural porque ele é histórico. Então, não é de hoje, né? E falar um pouco dessa roda dos expostos, no Brasil a gente chegou a ter até 13 rodas. Então, da onde que veio essa roda dos expostos, né? Esse objeto, ele estava sempre ligado com instituições religiosas. Então, originalmente, ele surgiu na Roma e foi trazido para o Brasil, por Portugal, justamente para conter o modo de produção de crianças, né? O modo que as crianças estavam vindo no mundo e que elas eram feitas no Brasil, no sistema escravocrata. Então, a primeira roda ela foi criada em Salvador, em 1726, e em Florianópolis a gente também teve uma roda, que foi criada em 1828. E ela esteve ligada ainda com o hospital que a gente tem aqui em Florianópolis ainda, que é o... Qual hospital que é? Hospital de Caridade. Né? Então, um dado importante para a gente falar também é que no Rio de Janeiro, essas rodas elas mudavam constantemente de local, justamente porque o número de crianças e adolescentes era muito alto. E era tão alto e o descaso era tão grande que a taxa de mortalidade ela chegava a 50% e até 90% das crianças e adolescentes. Então, para a gente saber que essa desigualdade através da cor, ela não é de hoje, né? Ela já tem todo esse histórico. E se a gente for trazer dados atuais sobre a distribuição de renda, que leva à mortalidade, à desnutrição, à falta de saneamento básico e à falta de educação, a gente chega no indicativo que crianças negras e crianças indígenas, conforme elas se deslocam, né, se distanciam dos centros urbanos, elas são os cidadãos que possuem os menores investimentos. Então, quanto menor e mais escuro o ser humano, menor investimento público ele recebe, né? Já tem direitos negados desde cedo. Isso a gente consegue também dialogar com dados científicos. Eu trago para vocês dados preliminares de uma pesquisa que identificou o genoma humano, né? Está identificando o genoma humano, especificamente o genoma de brasileiros. Então, a perspectiva final, a estimativa final é conseguir identificar 40 mil genomas de brasileiros. E eles conseguem identificar a origem paterna e a origem materna. E o que chegou, o que a gente consegue discutir e conversar sobre isso tudo, né? A gente fala que o nosso país, ele é um país extremamente miscigenado, né? Que tem uma pseudofusão das raças, né? E por que pseudo? Porque essa pseudofusão, ela se diz como se fosse homogênea, como se fosse numa perspectiva igualitária, mas na verdade ela é totalmente desigual. E quando a gente analisa esses dados científicos, a gente consegue chegar nessa perspectiva. Porque, se vocês quiserem, depois eu explico um pouquinho da questão biológica mesmo, né? Mas para a gente falar agora um pouquinho, foi identificado através de marcadores genéticos que 70% das mães que deram origem à população brasileira, elas são africanas e indígenas. Porém, a gente pensa, né, se 70% são mães, então a gente imagina que 70% seriam pais. Mas, na verdade, o que chegou-se na conclusão? Que são 75% dos pais europeus. Isso indica, visivelmente, né, o estupro de mulheres negras e indígenas no período colonial. Então, quem estavam nas rodas dos rejeitados? Quem estão nos sacoplásticos? Quem que não são adotados? Né? Quais são os negros? Quais são os corpos que ainda estão em extrema redução, que ainda é o exótico, que é o indivíduo de não lugar, de não pertencimento, de ser o único, de ser sozinho? Né? Acho que isso a gente tem que pensar um pouco.
Isso se reflete também a partir não só da infância, né? Não só nessa negação de direitos da infância, mas isso também se reflete nos estereótipos e nas negações do período adulto. Então, aqui a gente tem algumas imagens que também retratam um pouco de estereótipos, se a gente for pensar por esse lado. Eu queria ver se o Leonardo quer falar alguma coisa. Acho que pode continuar daí. Depois a gente abre para eles, né? Pode ser, tranquilo. Tá. Basicamente, essa imagem é de uns vídeos, né? Eu não preparei para passar o vídeo, mas esse vídeo foi feito um estudo, né? Foi feito um estudo Se tu social. quiser, eu passo o vídeo, se tu quiser. Tá, pode ser. Se tu conseguir aí, por favor. Tá. Ele tá reproduzindo som, gente, que eu acho que eu vou ter que fechar e abrir de um outro jeito para reproduzir som. Parece que o som tá cortado da apresentação. Não sei se tu consegue abrir. Tá, peraí. Vou ter que fechar. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. E com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é um vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, basicamente, esse vídeo ele traz o racismo institucional, né? A gente começa a perceber dentro da empresa como funciona a visão das pessoas quando associam a imagem de pessoas negras e de pessoas brancas, né? Então, a imagem dentro da instituição associada às pessoas negras é sempre de forma ou pejorativa ou de subemprego, né? Ou, no caso, entre a garota branca e a garota negra que está grafitando, né? Elas associam o grafite à menina branca, né? E a pichação à menina negra, né? Isso com relação ao grafite e a pichação, dentro da arte do grafite, a pichação é sempre vista como um movimento de resistência. A pichação já foi até
uma contravenção penal, né? E o grafite, em contraponto, é visto como arte, como algo belo, né? Então a gente começa a perceber essa associação da visão da pessoa branca como algo belo e a visão da pessoa negra como algo mais pejorativo, né? Isso é um exemplo Inclusive, Pode falar, desculpa, inclusive até o próprio termo, né? O picho. Quem é do movimento do hip hop não fala grafite, é picho. Né? Então é uma ressignificação já desse termo pejorativo que o racismo veio a cunhar historicamente, né? Exatamente. Eu vou pedir agora para a professora passar um outro vídeo que eu mandei para ela, para dar um exemplo de racismo cotidiano, racismo individual. Tá, eu vou passar aqui. Não, mas espera aí, né, que eu tenho que compartilhar a tela. Peraí. Ai, peraí. Até aparece, né? O pessoal já está acostumado. Uma guia, então. Cadê? Teste social. Vocês têm que me avisar se dá, porque eu não vejo. Eu tenho que dar play. Não tá indo, prof? Oi? Não tá? Não. Ué. Peraí. Aqui. Vamos lá. Estão vendo essa tela que eu tô? Sim, agora foi. Tem que botar cheio. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho certo. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual.
mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Dentro desse contexto, a gente começa a perceber o racismo individual, né? Que o Silvio Almeida, né, que é um autor negro, ele escreveu o livro Racismo Estrutural, né? No livro dele, ele traz 3 concepções de racismo. Ele traz a individual, a institucional e a estrutural, né? Então, o vídeo, a gente viu 2 vídeos. O primeiro fala do racismo institucional e o segundo fala do racismo individual, né? Então, esse racismo individual, né, é o racismo do cotidiano, né? É o racismo que a gente percebe através dos discursos, através das palavras, através dos olhares, né? É aquele racismo mais significativo, aquele mais traumático, né? Aquele racismo em que tu começa a perceber em supermercados, né? Mas essa espécie de racismo, que é o racismo cotidiano, o Silvio Almeida vai falar que ele é limitado, né? Ele é limitado porque ele não engloba a questão institucional, que é o racismo do segundo vídeo, né? Que é uma instituição, uma empresa, né? E também não engloba a questão estrutural, né? O racismo enquanto sistema, né? Então, o racismo individual, ele é limitado justamente porque as pessoas começam a associar o racismo como uma anormalidade, né? Como uma patologia, como se aquela pessoa que praticou aquele ato racista, né? Explícito, só ela fosse racista, né? Mas se a gente percebe que a gente vive numa sociedade racista, né? A estrutura dessa sociedade é racista, logo todos são racistas, né? Então, dentro dessa lógica, nascem as frases como alguém pode ser racista no século XXI, né? Se algo mais como ainda existe o racismo, né? Como alguém pode ser racista, mas a gente só começa a olhar, a gente associa esse racismo só como esse racismo individual, só como esse racismo no dia a dia. Mas o segundo vídeo mostra o racismo institucional, né? Que toda uma coletividade tem o pensamento racista, né? De forma inconsciente, né? Então, inconscientemente, eles associam a imagem de uma pessoa negra a uma coisa pejorativa, né? Então, vocês podem não associar isso a uma pessoa racista, mas, no fundo, eles estão sendo racistas, né? Porque inconscientemente, ou até conscientemente, eles realmente pensam isso, né? Que pessoas negras só podem ter subempregos, ou que imagem de pessoas negras são só coisas negativas, né? E então o Silvio Almeida vai trazer esses pontos, né? Tanto que
no próprio racismo, com relação ao próprio racismo individual, teve uma pesquisa em 1995, do Datafolha, que entrevistou alguns brasileiros e chegaram à seguinte conclusão básica, né? 89% dos entrevistados admitiram que existe racismo no Brasil, em contraponto 90% não se identificava como racista, né? Eles alegaram que não haviam cometido nenhum tipo de preconceito nas coisas que faziam, né? Então, a sociedade brasileira se reconhece enquanto racista, reconhece que existe o racismo, mas não se reconhece enquanto racista, justamente porque ainda está muito fechada na visão do racismo individual, né? Que o racista é só o outro, o racista é só a pessoa que comete aquele racismo explícito, né? Aquele racismo na frente de todo mundo. Com relação ao racismo institucional, a gente vai ver que é como funcionam as instituições, como, por exemplo, as instituições públicas, né? Os órgãos públicos. E aí eu vou trazer, por exemplo, o sistema de justiça, né? Que é majoritariamente branco e todo mundo sabe que o sistema de justiça é racista, né? Que a maior parte das pessoas que são condenadas são negras, né? Uma pessoa negra e uma pessoa branca que cometeram o mesmo crime no mesmo contexto, a pessoa negra tem uma pena muito maior e a pessoa branca uma pena muito menor. Tem muitos casos, por exemplo, do tráfico de drogas, né, ou posse, que uma pessoa negra e uma pessoa branca são pegas com a mesma quantidade de drogas, no mesmo contexto, e um recebe a pena de tráfico e a outra recebe a pena de posse, né? Então, essa instituição, ela é racista, né? Então, essa concepção individual do racismo, ela não engloba essa concepção institucional, né? Então, um pouco a questão estrutural, né? Que a concepção estrutural vai ser no sentido de todas as relações da sociedade, né? Seja na organização política, por exemplo. Quantos candidatos negros, quantos presidentes negros o Brasil teve, né? Quantos senadores negros o Brasil tem? As questões econômicas, muitos dados mostram que o sujeito branco recebe, tendo o mesmo cargo, fazendo as mesmas funções, recebe mais que o homem negro, mais do que a mulher negra, né? Então, a gente começa a perceber isso não só no cotidiano, mas dentro de toda uma estrutura, né? Então, isso é o racismo estrutural, né? O racismo está dentro da sociedade em todas as relações, não só quando um sujeito branco xinga um sujeito negro, né? Mas se tu começar a perceber todos os locais que tu frequenta, né? Os restaurantes que tu vai, quem são as pessoas que estão trabalhando e quem são as pessoas que estão consumindo, né? As pessoas que limpam a rua, quem são as pessoas que estão limpando a rua e quem são as pessoas que estão consumindo, né? As pessoas que se formam em medicina, quem são as pessoas que se formam em medicina e quem são as pessoas que não se formam em medicina. Então, essa é a perversidade do racismo estrutural, né? Esse é o sentido do racismo estrutural. Eu vou só interromper aqui que eu tô acabando a minha bateria, vou voltar para carregar rapidinho. Desculpa. Tá. Então, eu vou lançar duas perguntas para vocês, né? Se vocês podem responder no final, tá? Se vocês admitem a existência do racismo e se vocês se consideram racistas, tá? Depois eu vou querer escutar a resposta de todo mundo. Mas, basicamente, se a gente pensa no racismo estrutural, né, se a gente pensa que a sociedade brasileira é racista, a gente pensa que as pessoas dentro dessa sociedade são racistas, né? Então, o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, ela traz algumas informações, né, em como a gente pode identificar o racismo, como a gente pode trabalhar o racismo, né,
e como a gente pode se tornar antirracista, né? Até porque se a gente vive numa sociedade racista, somos todos racistas. Então, o primeiro ponto seria se informar, né? Que vocês já estão fazendo, a professora fez muito bem de trazer esse debate, reconhecer os privilégios, né? Reconhecer que é uma pessoa privilegiada por conta da cor, né? Perceber que o racismo está internalizado em todo mundo, né? Apoiar as políticas afirmativas, como o sistema de cotas, né? Transformar um ambiente de trabalho e de estudo, não tolerar piadas ou comentários racistas, né? É muito importante ler autores negros, né? Incentivar isso, né? Combater a violência racial, né? Tem muitos casos em que o jovem negro, muitos casos, né? O jovem negro hoje, ele é muito mais morto do que o jovem branco, né? Isso a gente começa a trazer dados de combate, desculpa, de operações policiais, né? A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, né? Então, inclusive tem um estado brasileiro, se eu não me engano, que a taxa de morte de negros em operações policiais é de 80%, né? Então, 80% das mortes nas operações policiais são de jovens negros, né? É muito importante ler sobre o feminismo negro, né? Se a gente pensa em que a gente vive num sistema racista e machista, o sujeito que é mais prejudicado, né, é a mulher negra, né? Ela sofre 2 tipos de opressões, né? Ela sofre a opressão pela raça e a opressão pelo gênero. Então é muito importante estudar sobre o feminismo negro, entender o feminismo negro, se entender enquanto machista e se entender enquanto racista, que assim a gente consegue fazer uma sociedade melhor e refletir melhor sobre as coisas. E é basicamente isso. Essa foi minha apresentação. Eu vou deixar aberto para vocês divulgarem a resposta de vocês com relação à minha pergunta e mais algum comentário que queiram fazer. Vou só falar um pouquinho. Depois todo mundo já pode ir falando. Só queria... quando eu fui, assim, interpelada por essa pergunta, eu não me lembro qual foi a autora ou o autor que eu li, porque, assim, né? Mas como, né? Imagina, né? Tô sempre pensando sobre isso, não vou dar spoiler também, né? Mas é uma pergunta que não é simples, né? Não é, as duas perguntas, assim, né? Não são simples. E aí eu estava lembrando aqui, agora estava falando, tem a Grada Quilomba, né? Que é psicóloga, que é a Suelen, assim, também lembrei de ti, que ela tem essas intervenções dela no YouTube, assim, que eu acho artísticas, né? Acho bem interessantes. E aí ela traz toda essa questão. Claro que daí ela tem, ela vai dialogar, né, com a psiquiatria, com a psicologia, a questão subjetiva da psicologia e essa parte artística aqui desse trabalho, ela está falando sobre o racismo cotidiano e com mulheres, né, naquele contexto que ela estava vivendo lá na Alemanha. E aí, então, do trauma, e como a escravidão e o colonialismo são traumas históricos coletivos, e a gente pensa assim, a questão, falando do ponto de vista do Brasil, é tão natural, né? O Leonardo estava falando assim, as hierarquias e as posições que as pessoas ocupam, tão natural que a gente não pensa. Muitas vezes isso não é um problema para nós de por que as questões são como são, né? E nós pensamos que isso está dado, é assim e sempre vai ser assim. E do ponto de vista da sociologia, não, a gente tem que desnaturalizar, né? Tem que criar um problema, desnaturalizar. Então, e ela vem trazer que é importante, assim, né, que o racismo não é biológico, né, é um regime discursivo, e faz por isso aquela questão do cotidiano, que aí o Leonardo falava agora, né, do individual e tal, e essa importância de pensarmos em todos os ambientes que nós pudermos, né, todos os ambientes que nós pudermos e que nós pudermos estar e pudermos falar, né? Porque às vezes a gente é extremamente silenciados, mas pensar nessa desnaturalização, né? Problematizar essa questão. E aí ela diz assim, quando ela está conversando com uma das, e aí que eu lembrei,
que então as pessoas são ensinadas de que sofrem discriminação porque são diferentes, quando na verdade é o contrário, as pessoas se tornam diferentes através do processo de discriminação, e aqui ela está falando do racismo, né, especificamente, então como que tem a ver com o vídeo que vocês passaram com todo esse processo, de que nós pensamos, mas a gente é diferente, então a gente, cada um, né, vive de um jeito, mas quando na verdade essa diferença é produzida, né, produzida em termos de hierarquia como um projeto de poder que vem ao longo da nossa história, né, para manter que grupos privilegiados nesse status, enquanto outros grupos que ficam subalternizados permaneçam nesse status. Então, as reflexões que vocês trouxeram aqui sempre nos fazem voltar naquele lugar, assim, né? Naquele lugar de se encontrar, de pensar qual é a minha posição nesse discurso, qual é o grupo ao qual eu pertenço, né? O que o meu grupo pode e o que o meu grupo não pode, porque se um grupo é privilegiado, tem alguém que está sendo subalternizado, né? E nós fizemos parte desse grupo, nós somos parte do problema. Então, o racismo precisa ser um problema para todas as pessoas, para todas as pessoas. Então, eu só queria trazer essa primeira lembrança, que eu estava aqui olhando o livro e acompanhando, assim, os debates de vocês. Vou deixar o pessoal falar, depois eu tenho só uma perguntinha para o Leonardo. Não, já vou fazer agora, então. Para a Suelen primeiro, que eu fico pensando assim, nessas ações, né, da educação para as relações étnico-raciais, que me parece assim, um passo mais possível, né, dada a minha prática. Então, sempre procurar trazer... Hoje começou no Instituto Federal, o pessoal deve estar ligado aí, né? Começa o curso de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Começou agora às 19 horas, junto com a nossa aula. Mas aí ele vai ficar até dia 22, sempre às terças-feiras. Então, assim, vai ficar no YouTube, né? O pessoal, assim, organizado dentro da Política de Ações Afirmativas do Instituto Federal para todas as pessoas poderem acessar. Então, eu fico pensando assim... do ponto de vista que eu posso atuar institucionalmente é na educação, né? Tentando fazer essas reflexões. E eu até falei para o pessoal desde que nós começamos, né, com muita humildade, porque a gente está estudando e tem autores e tem autoras, então a gente vai estudando e debatendo. Eu digo, olha, estou lendo algumas coisas, estou lendo outras coisas ali, e a gente vai construindo conhecimento junto, sempre em busca, assim, das melhores perspectivas, né, para problematizar esse processo. Então, pensando assim, né, Suelen, das tuas ações e que a gente viu lá no Toque de Melanina na escola, que eu fiquei assim, fiquei bem impressionada com tudo que é possível fazer. Então, se tu quer falar um pouquinho, porque a gente está aqui num ambiente, claro, né, frio da tela, mas a gente está num ambiente que também é pedagógico, e às vezes não precisa ser nesse espaço formal de uma aula de tantos minutos, mas na educação, pelo exemplo, na educação quando a gente está conversando com outra pessoa. Então, o que tu podia nos dizer, assim, desses processos de educação que a gente possa se sentir confiante para abordar, sabe, o racismo? Então, professora, eu anotei tanta coisa que eu não sei por onde eu começo, nem sei o que é mais importante, mas assim... Não, mas assim, eu acho que todas as instituições, elas são racistas, né? Isso a gente tem que entender, e é difícil você pegar e escrever. Eu não vi nenhuma resposta no chat. É porque é difícil você escrever eu sou racista, porque você é educado no sistema racista. Isso é difícil a gente assumir. E assim como é difícil também assumir que se eu sou racista, eu tenho que buscar o que existe de contra-hegemônico da versão de história, né? De história, de conhecimento, de saber, de música, de cultura. Qual é o anti-hegemônico? Qual é o contra-hegemônico? Qual é a versão que nunca foi ouvida? E por que nunca foi ouvida? É interesse de quem não ser ouvida, né? Então, a gente tem que pensar isso também. Se eu pensar num, sei lá, uma coisa assim, infantil, as bonecas negras, elas são em menor quantidade e são mais caras quando comparados com as bonecas brancas, né, que são mais baratas e em muitas maiores quantidades. Então, é interesse de quem essa representatividade ser escassa,
né? É interesse de um sistema capitalista, um sistema que nos explora, que não é diferente, não foi diferente do sistema escravocrata, que também foi capitalista. Então, está tudo interligado. Se você vai trabalhar numa instituição, você vai perceber que a instituição é o sistema escravocrata, né? E a gente está aqui falando de um lugar de fala. Tem a professora Sueli, tem o Leonardo que veio falar sobre racismo estrutural, mas se a gente pensar em professores universitários, né, 99,6% dos professores universitários que produzem conhecimentos, eles são brancos, né? Então, como que essas novas formas de explorações de trabalho, elas são renovadas, né? E às vezes fica tudo subscrito, e às vezes as pessoas não querem falar porque se sentem expostas, né? Se sentem expostas. Eu também não quero falar sempre, mas nesse momento eu preciso falar, né? Porque eu vim aqui para isso. Mas nem sempre eu quero falar. Às vezes eu quero ficar bem quietinha no meu canto, porque a gente também tem que se cuidar e tem que se blindar. Então, assim, dentro da minha instituição, o que eu posso fazer que é antirracista? E daí eu quero, por favor, puxar o gancho para o Leonardo, das ações afirmativas. Porque se você se diz que é antirracista, você não pode ser contra cotas. Se você percebe que existe uma desvantagem histórica que começou desde os processos, né, desde lá de 1500 no continente africano. Então, se você sabe que existe essa desigualdade, só a igualdade de acesso não é o suficiente, tem que ter uma equidade, tem que ter um processo que realmente faça uma mudança social. Acho que por aí. E assim, com o trabalho do Toque de Melanina é isso, né, gente? Agora, estou muito feliz. A professora Maria Aparecida, que apareceu lá, que ela foi a idealizadora do Toque e tal, ela já se aposentou, mas a gente está com um grupo agora estadual, de professores estaduais, professores e alunas e alunos, né? Então, cada professor convidado, ele traz 3 alunos, que pode ser um branco e 2 negros, ou todos negros. Né? Então, a gente está começando agora, a gente vai, e vamos, assim, agindo, assim, online. Que bom. Que bom, Sueli, muito bom te ver falar. Eu vou aproveitar que tu deu o gancho para o Leonardo também perguntar uma coisinha, porque na última aula a gente estava examinando assim, aspectos bem gerais e aí legais, porque o Edmilson até lembrou do trabalho, né, que o pessoal está produzindo, então eles estão pensando em uma ação antirracista, né, baseado num fato que aconteceu, que não vão ter dificuldade nenhuma para encontrar um fato nos jornais, né, então está baseado naquele fato, eles vão simular que fazem parte daquela empresa e promover uma ação antirracista que pode ser na linguagem que ficar mais confortável para cada um e cada uma, né, pessoal? Então, eu deixei até a data para, acho que é depois de amanhã ou sexta, não me lembro, para eles poderem participar aqui de vocês e, assim, né, fervilhar, assim, de ideias. Então, a gente deu uma olhadinha, assim, uma olhadinha, citei, assim, as legislações. E aí, do senso comum, bem senso comum, parece, sim, né, que tem uma legislação que daria conta de tratar legalmente, né, da questão de racismo, da questão de injúria racial. Mas, se a gente vai ver essas mesmas notícias de jornal que o pessoal está pesquisando, parece que isso não se reflete lá na prática, como tu estava dizendo agora, né? Então, tem ali 2 pessoas no mesmo contexto, que estão portando a mesma quantidade de maconha, vamos dizer, né? E aí uma vai para um sistema de justiça e o outro vai para outro. Então, eu estava pensando assim, se a legislação em si, ela já tem problemas, né? Não colocando assim tão A ou B, mas se a legislação, em que medidas ela tem problemas e se ela consegue responder à nossa estrutura, assim, extremamente racista, sabe? Não sei se tu conseguiu. Eu acho que eu entendi bem. É que basicamente a gente está na expectativa de a legislação suprimir
é complicado, né? Até porque pode ter, mas como eu citei o exemplo, não tem a aplicação devida. Racismo, de crime de injúria, racismo e injúria acontecem o tempo todo, né? São denunciados o tempo todo, mas as condenações são extremamente raras, né? Então, a mesma coisa com relação aí, paralelo com relação a outra coisa, mas só para pontuar, mas a mesma coisa com as agressões sofridas por mulheres, né? Então, a problemática está na aplicação. No momento em que a gente tem um sistema de justiça extremamente branco e feito por homens brancos, né? Esse tipo de condenação não vai acontecer. Tá travando um pouco o teu som, mas a gente captou. Consegui captar ali da questão que é estrutural, né? Ter condenação por agressões a mulheres, não vão ter condenações, não vão ter crimes que realmente eles são raros. Muitos deliberadamente. Vou fechar a câmera aqui em cima. Não adianta. Tá melhorando? Sim. Sabe o que? Eu vou parar a gravação para ver se o pessoal, assim, né, fica mais à vontade para discutir. E aí a gente já tem, então, a fala de vocês. Maravilha.